Oi, tudo bem? Meu nome é Edna, sou consultora tributária e vou continuar falando sobre a reforma tributária de forma simples. Mas de primeiro momento, eu gostaria de fazer uma provocação a vocês que estão aqui assistindo o vídeo nesse canal. Se vocês algum dia já pegaram nota fiscal ou cupom fiscal quando fizeram algum tipo de compra ou contrataram uma prestação de serviço, chegaram a observar o que consta na nota fiscal? Qual é a tributação? Se vocês observaram, chegaram a ver, por exemplo, o ICMS de 18%, um IPI tributado pode ser 0, 3,25% e assim por diante. E o ISS, se for uma prestação de serviço, de 2 a 5%. Então, vocês chegaram à conclusão de que o valor é relativamente alto. O que você paga tem um valor tributável, de tributação, de uma certa forma, grandioso. Então, a reforma tributária, o que ela veio trazer para nós? Ela veio o quê? Simplificar essa tributação, para que quando vocês peguem um documento fiscal, uma nota fiscal, um cupom fiscal, vocês consigam enxergar o que tem efetivamente e entender. Mas para isso, né, as publicações que vieram até hoje, primeiro foi a emenda constitucional e depois a Lei Complementar 214 de 2025, ela vem tratando sobre princípios. Mas aí vocês me falam o que seriam princípios. Então eu vou dar um exemplo. Quando vocês passam, né, ou vocês vão contratar um pedreiro para construir uma casa, o que vocês precisam fazer no primeiro momento? Uma boa fundação, não é isso? Para que aquela casa seja feita, ou o prédio, e tenha um alicerce bom. Então a reforma tributária também, ela veio o quê? Pautada em princípios. E os princípios que norteiam a reforma tributária seriam o princípio da neutralidade, o princípio do destino, o princípio da simplicidade, o princípio da transparência, o princípio da justiça e o princípio tributário da equidade tributária. Então, vamos trazer os principais aqui que nos acompanham no dia a dia. Então, só para entender, na área tributária, por dia, no mínimo, são 37 normas tributárias por dia. Se observarmos desde 1988, quando foi a Constituição Federal, que é a norma maior do nosso ordenamento jurídico, até hoje foi mais ou menos 1.369 normas. Ou seja, uma pessoa que trabalha na prática, ela precisa, além do seu trabalho, acompanhar as normas. Se ela não acompanha, ela precisa o quê? Ter uma pessoa confiável que possa trazer os direcionamentos corretos, não é verdade? Então, o que a reforma tributária ela tem como principal? É fazer com que essas normas fiquem claras, a tributação, para que qualquer pessoa possa pegar um documento fiscal e saber, eu estou pagando X. É a mesma coisa, se veio uma pessoa de outro país para cá, ela vai querer o quê? Saber qual é a tributação. E se uma pessoa quer comprar, quer fazer algum tipo de comércio, né, algum negócio, ele precisa saber o que ele está sendo tributado. E atualmente a área tributária é uma área cheia de nuances. E uma pessoa leiga ou uma pessoa que mora em outro país, ela não consegue saber o que ela paga. Por isso, os princípios eles são necessários. O principal deles, que eu vejo no meu ponto de vista, é o simplicidade. Por quê? Ele tem que ter o condão que de simplificar tanto a parte de normas, né, diminuir essa gama muito grande de normas, porque não acaba sendo impossível uma pessoa acompanhar, né, quem não é da área. E também ela traz a tributação simplificada, a pessoa consegue entender aquilo que está acontecendo. Outro ponto é o princípio da transparência. Então, o que você paga, você consegue saber que aquilo que você está pagando é correto. Ou seja, se você compra uma camiseta, aquela camiseta custa 100 reais, então você tem lá 100 reais de valor que você está pagando, mas você tem a tributação também que você consegue enxergar. Ao passo que hoje, quando você compra essa camiseta, você paga, mas você não sabe o que você está pagando de tributação. Então, esses dois principais princípios, no meu ponto de vista, são o que traz toda a diferença para a reforma tributária. Os outros são especificamente importantes, como o princípio do destino. Por quê? Vou dar um exemplo, do ICMS. O ICMS hoje, quando você compra uma mercadoria, ele é na origem, o pagamento na origem. Com a reforma tributária, ele vai ser o quê? Para o destino. Então, a tributação ele vai ser para onde está sendo consumido.
Então, se você comprou, vamos supor que você vai lá na internet, né, pelo e-commerce e compra alguma mercadoria. Aquela mercadoria, ela hoje, ela ficaria o imposto na origem. Só que com a reforma tributária, se essa mesma pessoa está comprando lá no Amazonas, o imposto vai para o Amazonas. Isso cria um equilíbrio fiscal, porque todos os estados acabam arrecadando, né? E isso acaba trazendo um equilíbrio, né? Um equilíbrio fiscal entre todas as unidades da federação. Então, esse é o conteúdo de hoje. Espero que vocês gostem, compartilhem, deixem o seu joinha e comentários também, tá? E acompanhem para mais dicas. Obrigada!